Então abram comigo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Começou, saudou a igreja, colocou que é ele, né? É o próprio Paulo ali, apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Aí ele fala uma coisa interessante: pela vontade de Deus, em conformidade com a promessa. Isso aqui é uma coisa interessante, daria uma aula inteira sobre isso. Por quê? Paulo, apóstolo, está cumprindo a vontade de Deus. Bom, estou no centro da vontade do Senhor aqui fazendo meu ministério, conforme a promessa que me foi dada. Por quê? Imaginem, vocês, né, eu também, nós podemos ter promessas do Senhor de que vai acontecer isso, isso e isso, mas a gente tendo essas promessas, pode ser que a gente não esteja na vontade do Senhor naquele momento. Por exemplo, eu tenho uma promessa de... Senhor me deu lá aquele versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa, é minha, me pertence. Aí agora, eu estou na vontade do Senhor em conformidade com essa promessa? Ah, Natan, tudo bem, você está na igreja, você está dando aula, você está pregando e tal, mas imaginem que não, imaginem que eu estou aí trabalhando pra caramba, que eu estou fazendo isso, fazendo aquilo e tal, a promessa continua, mas ela não está em conformidade com a vontade do Senhor, eu não estou ali seguindo o passo do cumprimento dela, por isso que ele escreve assim, porque ele estava entendendo que a prisão dele fazia parte da promessa e estava conforme o objetivo, a missão que ele tinha. Ele não estava fora. Imagina, estou cansado de ficar aqui, vou começar a cavar um buraco e fugir. A promessa vai continuar, mas a vontade, será que ele estava de acordo com a vontade de Deus? Ou a vontade dele mesmo de liberdade? Estão entendendo a junção, o que anda junto aqui? A promessa e a vontade de Deus, certo? Agora, uma coisa interessante, no versículo 2, você vê como é que ele chama Timóteo, né? Lá atrás a gente já viu que ele tinha ali Timóteo como um filho espiritual dele. Mas ele fala ao amado. Ou seja, se tinha uma pessoa que Paulo amava nessa vida, essa pessoa está aí, Timóteo. Amor, né, que eu digo, talvez é paternal que diz, né, fraternal entre irmãos, né? Ou seja, um amor que ele tinha, porque não é, imagine, não é um amor, é só você ver, quantas pessoas você fala, ao amado irmão, não é muito comum não, a gente só fala isso, ou a gente só, vamos colocar, usa esses adjetivos, essas palavras assim, se realmente a gente gosta muito da pessoa. Ao meu fiel amigo, caramba, eu tenho como é que eu digo, um relacionamento muito maior com ele do que com meus amigos aqui e tal, não, é o meu amado filho, é o meu amado ali, ou seja, é uma palavra que ele está caracterizando Timóteo, mas a gente vê uma atitude dele, escrever isso, certo? Agora, continuando. Versículo 3. Vamos ler do 3 ao 5. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria.
pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Até aqui. Aqui a gente percebe uma coisa, assim, interessantíssima da gente entender a caminhada cristã, a fé que a gente tem em Jesus Cristo, e também a caminhada de um judeu. Natan, vamos lá, deixa eu entender. Por que você está falando isso? Vocês leram comigo aqui, quando ele fala, no versículo 3, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados, ou seja, ele vem de uma linhagem de judeus na família dele, tanto é que ele era um próprio fariseu, sirvo com consciência pura. Ou seja, desde a época lá que ele estava ali como um judeu, ele estava fazendo a obra, mas ele fala de consciência pura. Quando ele fala isso é de acordo com a palavra. Naquele momento, a Torá lá, o que o judeu realmente estuda e está ali. Isso prova para a gente uma coisa. A nossa caminhada cristã, ela não, como é que eu digo, invalida a caminhada de um judeu, assim como ele. Apenas uma diferença há, e essa diferença é tudo: Jesus. Mas alguém que hoje, imaginem um amigo, um conhecido seu, que tem ali a fé, um israelita, né? Uma pessoa, um judeu mesmo. Essa fé dele, no nosso Deus, único Deus verdadeiro, é uma fé que compartilhamos. É o nosso único e verdadeiro Deus. A minha fé não invalida a dele, a dele não invalida a minha. O que a gente tem que saber é que, assim como Jesus falou, quem não conhece o Filho, não conhece o Pai. Ou seja, nós como cristãos evangélicos, rendemos a nossa vida a Jesus Cristo, que, do lado judeu, foi um profeta importante, um mestre, né? Do nosso lado, o Salvador, o único da nossa vida. Mas vocês estão entendendo que a caminhada ali de fé é uma caminhada como essa? Porque ele fala, desde os meus antepassados eu sirvo, e até hoje eu continuo servindo. Estão entendendo? Até hoje que eu sou cristão, continuo servindo. Estão entendendo? Diga, Josi. Temente a Deus. Ou seja, quando ele era judeu, ele temia a Deus, ele tinha esse temor de Deus, e agora que ele é um cristão, um evangélico, né, uma pessoa que reconhece Jesus, ele continua temente a Deus. Estão entendendo? Mas lembrem, a única diferença, e é a diferença que resulta no sim ou no não, é a gente reconhecer Jesus Cristo como o único Salvador da nossa vida. É somente Jesus Cristo que consegue, que nos leva a ter uma caminhada com Ele. Só, é o único caminho, já diz na Bíblia, né? O único caminho. Se a gente olhar pelo lado judeu, não pensam exatamente como a gente. Não tem essa ideia. Apesar da nossa fé ser partilhada. O nosso Deus ser o único Deus. Mas o caminho a gente alcança por Jesus. Estão entendendo? Então por isso que ele coloca aqui, desde os meus antepassados eu sirvo, continuo servindo, continuo temendo a Deus. Certo? E ainda no 3 ele fala, né? Sirvo com consciência pura, porque sem cessar, e ele coloca isso entre vírgulas aí, né? Sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Então a gente acaba de descobrir que Paulo também era um homem de oração. Pelo menos noite e dia estava ali Paulo orando. Eu acredito que era ao longo de todo o dia, né? Mas noite e dia, sem cessar, conforme ele falou, estava ele orando.
Isso remete a uma coisa interessante, que a gente compara conosco, né? A gente não é assim. A gente não é assim. Aqui a gente está estudando exemplos de pessoas genuinamente convertidas ao Senhor Jesus Cristo, que depositaram 100% da fé em Jesus Cristo. A gente professa essa fé. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, mas a gente não anda nesse nível assim. Tudo bem, Natan, eu estou generalizando? Tá, não é bom generalizar, mas eu olho por mim. Não ando assim. Natan, deveria andar. É fácil a gente falar, todo mundo orar aí de manhã, de noite, tá? Isso é fácil. Isso é fácil até pra mim. Tá bom, essa semana eu vou começar. Não, realidade, verdade. Verdade. Agora, se a gente começa a passar tribulação na vida, se começa a aparecer seta na vida, seta de doença, seta de sentença, aí as coisas mudam, porque aí a gente começa a correr atrás. A gente começa a correr atrás de, nossa, vou entrar numa oração, vou entrar num jejum, vou entrar nisso. Por quê? Afetou, né? A seta penetrou o nosso coração. Entendeu? Uhum. Exato. Olha só, mas isso é verdade. Isso é verdade, Sara. Isso é verdade. Sim. Olha só o que a gente tem compartilhado aqui. Sara está falando que é como se ele se gloriasse sempre nas provações e vivesse sempre provado ali para que essa oração dele não cessasse. Porque num momento desse, Satanás ia ali e ia plantar a semente da prepotência, da arrogância, do achar que eu sou... Nossa, eu sou... Estão entendendo? Só que ao mesmo tempo, Sara, olha só, pode não ser uma vida boa. Aos nossos olhos ali, nossa, aquela pessoa só passa problema, só problema. De tudo Deus tem livrado. Amém, glória a Deus. Mas é só dificuldade. É bom uma vida dessa? Tá entendendo? Então, para que a gente seja um verdadeiro cristão. Porque se momentos como esse acontecer, meu pai, que isso realmente, assim como minha mãe falou, né, nos traga essa experiência, sabe? Aí a gente tira por nós. Quantos aqui, na live também, já passaram uma experiência que você, assim, uma experiência para você, que você tem 100% de certeza que foi Deus que agiu, foi Deus que curou, foi Deus que transformou, foi Deus que fez alguma coisa. Para você é inegável. Foi Deus. Agora que você sabe disso, se você se depara com uma situação semelhante na vida de um irmão, você não se sente muito mais capaz de que você tem a experiência, foi experimentado nisso e sabe que é possível? Eu me livrei de determinada situação e hoje eu sei que quem padece disso é capaz. Dá para mudar sim, dá para reverter sim. Sabe? Qual texto? Romanos 5,3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Sim. Diga. Agora você vê Paulo
só tribulação, só naufrágio, prisão, perseguição, chicoteamento, passando vergonha. Não para ele, mas vergonha ali de ser expulso de um lugar, de ser... Para ele não, porque ele tá tranquilo, é ele e Deus aqui, mas para a sociedade é ruim, exposição da vida dele, calúnias, né? Então é só problema na vida dele, setas tentando penetrar de todos os jeitos, de ansiedade, de medo, de perseguições, de morte até. E o camarada passando só tribulação, orando sem cessar. É por isso que Deus permitiu que essas palavras chegassem a nós. Porque aqui está a prova de que nós temos exemplos reais aqui na Terra de que, se andarmos segundo a palavra, segundo, em concordância aqui com a promessa, na vontade de Cristo, a gente consegue tudo pelo amor do Senhor Jesus, não é? Tudo, o impossível, né? É o impossível mesmo. Isso nos remete ao que ele fala aqui. É o que eu falei, né? Que ele era um homem de oração, né? Então, oração na igreja é uma coisa que a gente pratica. A gente orou com louvor, oramos aqui na escola bíblica, vamos orar no culto. Ok, à noite, uma vez na semana, 3 minutos, 4 minutos. Agora, vê se já aconteceu isso com você também. Quando você está numa oração tão longa, mas que falta até palavras agora do que orar. Já aconteceu? Orou por tanta coisa, tanta, todos os nomes, todas as famílias, todos os amigos, e faltou oração. Já aconteceu? Mas ele fala, orar sem cessar. Isso nos remete, primeiro, aí agora a lição. Natan, estou entendendo. Estou entendendo que a nossa vida precisa estar em constante oração. Isso eu entendi, isso é óbvio, até porque eu sou cristão, né? Então é uma coisa que você está falando, mas que eu já sei. Mas como é que eu boto em prática isso na minha vida? Como é que eu realmente... Agora... Por quê? Se a gente não padece nada, pode ser que a gente não enxergue a necessidade de estar orando. Mas quando a gente padece, aí sim, os nossos olhos se abrem. Mas que tenhamos um coração sempre sensível com Deus, para que a gente não precise passar por situações que, assim, como é que eu diria? Te deixariam completamente em depressão, por exemplo. Mas que a gente tivesse a consciência de que se eu não fizer determinada coisa, eu posso cair nessa seta sim. E se eu cair nessa seta, eu vou continuar buscando, mas eu posso não ter força o suficiente. Porque a minha fé é inabalável. Ninguém vai dizer para mim, nega Jesus, e eu vou negar. Inabalável, isso não muda. Mas a situação que eu estou passando, ela pode ser plantada setas de dúvida no nosso coração, dúvidas até do próprio poder do Senhor Jesus Cristo de curar, por exemplo. O Senhor não vai curar. Vou ficar tendo essa vida aqui até o Senhor me levar. Caramba, então a gente não crê mais na cura do Senhor, tá vendo? Tá vendo a seta de dúvida plantada? Você não deixou de negar Cristo. Você continua tendo a fé em Jesus Cristo. Mas no poder dele, já não é bem assim. Estão entendendo? Então, lição. Primeira, orai sem cessar. Certo? Que lembremos disso. E continuando, ainda no 4, né? Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Ou seja, lembrança, né, que ele estava tendo de Timóteo. Ou seja, deveria ser uma oração de muito choro, né? Sabe? Existem orações que a gente, nossa, fica numa felicidade tão grande, né? Mas existem orações também que é choro e a gente não para de chorar e chora e parece até que a oração ficou carregada, sabe? Diga, Sara.
Sim. Sim, verdade. O renovo, né? Assim, uma das alegrias que eu vejo na vida de um pastor, na vida de um líder, né, do ministério, é ver as ovelhas, caramba, na ousadia total do Espírito. Isso é o motivo de que ele se alegre, porque, amém, a mensagem está dando fruto aí na vida dessa pessoa. Agora, que pastor, que líder que veria a igreja toda... eu vou lá. Fica igreja, vamos orar. Não, agora não. Ou seja, cadê a motivação, o renovo desse pastor em ver as atitudes, ver os atos dos seus filhos espirituais das pessoas? Não. Ou seja, isso acaba abafando ali até a própria fé dele. Não que ele vá negar, mas que a seta do desânimo venha. Quantas setas de desânimo não deveria ter tentado contra a vida de Paulo, né? Ele não iria deixar, mas o desânimo não iria fazê-lo escrever e orar, e agora que eu orei vou escrever mais e vou mandar, e essas cartas vão chegar a mais de 2000 anos à frente. Estão entendendo? Ou seja, se o desânimo batesse, nem escrever eu iria escrever. Meu TCC, meus questionários, preguiça, não quero, não tô afim, me deu dor de cabeça, me deu isso, ninguém vai ler, vai se perder no meio do caminho. Ou seja, setas de desânimo. A gente nem sabe o que aconteceu, mas já estamos desanimados antes, né? Nem fomos, nem atuamos, mas o antes já é a total desmotivação. Sim. Sim, ou seja, nem o ato tem, né? Imagina uma igreja sem atos, a nossa igreja sem atos, sem a gente estar evangelizando, ensinando, pregando, etc. Que ânimo meu pai aqui como pastor teria de nós? O pastor chega aqui, abre a igreja tudo, cadê as ovelhas? Não tem. Diga, Sara. Viu, hein, Massinha? Pois é. Não, aí imagina, porque isso é uma seta que nos atinge. Imagina se esse pensamento é generalizado no corpo, sabe? Eu não vou porque, tá bom, Ingrid sabe montar a live, então já me esquivei. Sara não vem, Marcinha toca e canta. Aí Marcinha não vou porque a Rafa e o Natan toca. Aí minha tia, não, porque não vai dar para ir hoje. Aí meu pai vai lá buscar. Olha só o descontrole que tem. Então são setas que atingem. E olha só, atingem todos os domingos, podem escrever isso. Todos os domingos somos atingidos por essas setas. Pois é. Sim. Então, é legal e interessante a gente compartilhar isso, primeiro porque a gente está numa aula. Então é a hora da gente estar aprendendo mesmo. Mas a gente começa a ver as estratégias de Satanás para que não haja e não esteja aberta uma porta. Sabe? Ele arquiteta com todos, sem exceção, com todos, para que essa porta não esteja aberta, para que a palavra, né, não seja manifesta, né? Caramba, é uma arquitetura diabólica isso, diabólica, né? Sim. Eu lembro no início, quando a gente começou a transmitir a live, tudo, as setas malignas contra a internet, o YouTube, o link, a plataforma e tudo mais, as setas que vinham contra aquilo, para que a gente não conseguisse. Olha só. Aí a gente não consegue, damos uma desanimada. Aí a igreja também não vê, aí dá uma desanimada. Aí, ou seja, as setas, atingiu todo mundo.
Sim. 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 Sim, sim. Sim, pois é. É um pensamento individualista, né? Por quê? Tá bom, eu tô buscando a Deus por eu mesmo. Tá correto? Tá correto, mas a gente tem que lembrar que somos um corpo. Tá correto a tua busca individual, o teu entrar no quarto, fechar a porta e orar. Tá corretíssimo. Mas a gente é parte do corpo. E o noivo, né? Jesus Cristo, ele é casado, né? Ele está com a noiva dele que irá subir, sabe? Vamos ver aqui os comentários. Maria Antonieta chegou aí também, um beijo. Minha avó, Tereza, boa noite, Natan. Nós temos que adorar e botar Deus em primeiro lugar em tudo, amém. Angélica, boa noite. Estamos te esperando aqui, Angélica, não se atrase. Natan, se a gente chorar profundamente, estamos nos libertando daquele problema, sim. Entendi. Em nome de Jesus, recebe a cura, Angélica, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. E aqui no 5, né, vocês perceberam 2 nomes que aparecem aí, né? Que foram as mulheres importantes na vida de Timóteo. A avó dele. Alguém aqui conheceu Jesus Cristo através da avó? Alguém aqui ou não? 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 E através da mãe? Da mãe? E por você mesmo? Por você. Eu decidi. Que às vezes você é o primeiro, né, da família. Às vezes você é o primeiro. Sergião chegando aí. Mas a mãe levou. Ou seja, o papel, olha só. É? É mesmo, né? Não foi nem a mãe nem a avó, né? Sim. Ou seja, tá aí manifesto o papel crucial de mamães e vovós na mensagem do evangelho para os seus filhos, netos, bisnetos. Estão entendendo? Por quê? Diga. Ivanise? Tua bisa. Nossa, eu nem conheci então, né? É mesmo? Começou a partir dela? Caramba, essa história eu não sabia não. Maria Bem-vinda? Então seria minha tataravó, que ela era por parte de pai ou de mãe? De mãe? Essa história eu não sabia. Pois é. Sim. Minha tia Sandra comentou aqui que seria minha tataravó, né? A bisavó da minha tia, que quando conheceu o evangelho e tudo mais, teve aí as portas, né, da palavra do Senhor Jesus. A cidade era toda católica e a casa dela, né, a mando do líder, né, de que fosse, mandou destelhar a casa dela por causa dessa atitude. Só que foi uma atitude que da minha tátara passou para minha bisa, que passou para minha avó, que passou para minha tia, meu pai, que chegou a mim. E aí eu tô aqui dando aula disso hoje, relembrando essa história. Assim como ele está relembrando aqui, ó. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lloyd, depois em Eunice, agora em você, e de você para aqui, ó. Olha só, chegando na gente. Estão entendendo? É importante, é crucial o papel papais, mamães, vovôs e vovós aí na criação mesmo, no direcionar a vida ali do seu familiar, certo? Então, que horas eu tenho? Que horas tem aí? 15? Teve mais algum comentário? Não. Certo. Então vamos lá, vamos entrar aqui rapidinho nesse trecho.
Versículo 6. Meu título está aqui assim: a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Guardem isso. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Você viu aí que Paulo repetiu 2 vezes esse depósito, né? Ele falou, guarda o bom depósito, ali o depósito de Timóteo, e ele falou um dele também. Cadê? Tá no versículo, Jesus, cadê? Manifestada de nosso Senhor, qual? Por isso estou sofrendo essas coisas. 12. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha só. O que Paulo está depositando nesse depósito que é guardado pelo Senhor? O que vocês acham? Porque ele fala para Timóteo, guarda também o teu depósito. Guardar o coração dele ali em um cofre, vamos imaginar, né? Imaginação, guardar num cofre, que esse cofre é guardado pelo Senhor. O que mais? As almas, o galardão. Oh, meu Deus. Como que é? Galardão. Os galardões aí que Paulo, Timóteo tem conseguido através da pregação do Evangelho. Por quê? Esse depósito que ele fala, assim, a gente imagina como um depósito num banco, né? Num lugar assim que é guardado. Não é guardado por homens, é guardado por Deus. E a importância que temos disso. Por quê? Beleza, a gente está falando aqui de Timóteo e de Paulo, mas o nosso, o que tem lá no depósito de Natan que é guardado por Deus? O que tem no depósito de Ingrid, no depósito de Sandra? O que tem lá? O que vocês acham, né, que isso pode estar guardado mesmo por Deus? As obras, as ações, as ofertas como memoriais, as orações, as almas, o galardão dessas almas. Estão entendendo? Agora, pode ser que você abra o teu depósito e não tenha muita coisa ou não tenha nada. Muitos não têm nem esse depósito, né? Porque não reconheceram ainda Jesus Cristo. Só... o depósito é só de retirada, né? Não deposita nada, né? Tá com muito débito. É mesmo. A pessoa... É isso. Tira pessoas, almas aí que estão na obra do Senhor Jesus Cristo.
abafa o evangelho. Não ora não faz isso não crê nessas coisas não. Ou seja, essas são as retiradas, né? Brasas sobre as suas cabeças. Assim é. Então, Paulo fala isso de assim, muito importante. Ele fala também uma característica dele, né? Eu como apóstolo, mestre e pregador. Então aqui ele está reconhecendo aí os dons dele, tá? O que ele tinha ali de fazer realmente. Ou seja, ele não só viajava, pregava, abria igreja. Não. Ele também ensinava e ele também ali pregava, certo? Mais algumas coisas importantes. Lá no início, lá no 6. Por essa razão, pois te admoesto que reavives. Reavives. Ou seja, de novo, reavives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Ou seja, pode ser que Timóteo, em algum momento, foi atingido por uma seta de desmotivação, né? Porque ele vai continuar crendo em Deus, no caminho, na verdade, mas não está vivo, sabe? Está no corpo, mas morto, né? Pode ser, Sara. Sabe por quê? Porque na sequência Paulo fala isso. Ele fala o quê? Não te envergonhes do encarcerado que sou. Assim, até na visão de familiares vendo, é esse caminho que você quer? Rodeado ali, né? É esse caminho que você quer, Timóteo? É seguir exatamente o que esse homem está passando? Paulo, tu sabe que tu pode ser preso. Tu sabe que tu... Ou seja, pode ser por isso que ele tenha falado, porque seta de dúvida, lembra? Sim, 30 anos ele imaginando essas coisas, o futuro dele, né? Iria começar ali o ministério, tô com garra, tô capacitado, Paulo me ama aqui como filho, e eu vou começar, tô com 30 anos, peraí, Paulo tá preso. Será que daqui 10 anos pode ser eu? Reavives. Exato. E por imposição de mãos, né? Você viu que ele coloca aqui? Ou seja, lição pra gente. Aí vai de lição pra nós. Se a gente aprendeu lá a orar sem cessar, agora a gente vai aprender uma coisa. Nós aqui fazemos parte da igreja, do corpo vivo. Mas examine, pois, o homem a si mesmo e vê se há em ti algum caminho mau, para que você não desvie e seja como uma célula morta dentro do corpo. É uma célula que não é expelida, ela está morta ali. O corpo está todo vivo, mas essa célula está morta. Por quê? Como igreja, lembra daquilo que a gente aprendeu aqui também. Eu tenho a minha busca pessoal com Deus, individual minha, mas tendo a consciência de que pertenço, faço parte de um corpo. Então, se eu estou vivo com Deus aqui nas minhas orações, nas minhas consagrações, eu preciso também estar vivo no corpo. Estão entendendo? Está entendendo porque aquele discurso de que a minha igreja é minha casa e eu sou o pastor aqui, eu sou o líder aqui da minha família, o chefe da minha família e eu direciono eles aqui e tal. Assim, toma bastante cuidado com isso de você achar que tem que ser assim. Ao mesmo tempo eu falo que as igrejas elas têm muitos problemas. Por quê? Existem células mortas que já não faz nada, mas não querem que outras façam também não. Ela quer matar outras que estão vivas nesse corpo, né? É como um câncer, né? Que está tentando se alastrar pelo corpo.
A gente sabe, sim, a gente sabe que é o Senhor Jesus que capacita o corpo, que dá ânimo, vigor, força, oxigênio, é o Senhor. Aí vem de Jesus. O nosso papel é estar ativo, vivo, para que a gente consiga manifestar o reino do Senhor aqui na terra como igreja. Ah, Natan, você pode manifestar como você mesmo? Ah, eu posso ter um bom testemunho, influenciar pessoas e tudo, mas como corpo, aonde está o meu papel aí? No dedo, na mão, no braço? O que eu tenho que fazer? Esquentar banco? Bater cartão que eu vim no culto? Amém? Estão entendendo? Não sejam células mortas. Não sejam aí corpos que difundam um mal dentro do corpo, apesar de você estar com uma vida dedicada a Deus. Apesar disso. Estão vendo? Por isso que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é aquilo. São tribulações, mas de todas elas o Senhor nos livra. Né? É o que está escrito, não sou eu que digo, não. É o que está escrito. Amém? Então, abram aí, versículo 15. Capítulo 1, verso 15. E vamos ler algumas coisas aqui que ele coloca. O meu título está assim, ó. A situação do apóstolo preso e o procedimento de alguns de seus colaboradores. Vamos ver, porque aqui ele pega um pouco pesado. Quero ver se vocês vão concordar com isso. Estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. 16. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Até aqui. A gente leu do 15 ao 18 e tem algumas observações que precisam ser, ditas, e vocês obviamente me digam a opinião de vocês. Primeiro, Paulo aqui já está falando de ânimo de novo, né? Um rapaz ali veio e trouxe ânimo para ele. Então, essas respostas de ânimo na vida de um pregador, na vida de um pastor, na vida de um apóstolo, de alguém, um líder, ela precisa ter ali, como é que eu diria, uma constância. Por quê? É o que eu falei para vocês algumas aulas atrás. Imaginem, né? Meu pai, minha mãe chega aqui, abre a porta. Ah, vamos fazer o culto, abre a porta. Tem ninguém. Ah, mas alguém falou. Ninguém mandou mensagem. Ah, mas cadê o ânimo dos líderes em continuar a obra? Assim era com a motivação, assim era com Paulo. Ele sabia que ele chegou em Éfeso, implantou a igreja lá, chegou nas outras cidades, implantou a igreja, mas e agora? Como é que tá? Morreu? Alguém me dá notícia? Existe algum discípulo? Deixei algum discípulo lá que está firme e forte na palavra? Por isso que ele exalta tanto a questão desses que acompanhavam ele na missão, porque era o que animava ele, ver um menino novo de 30 anos, agora Timóteo, completamente sagaz para cumprir a palavra. Então ele olhando para aquele menino ali, caramba, glória a Deus, eu posso ir em paz, porque tem um discípulo aqui, né? Jesus mesmo, Jesus veio, cumpriu a obra, o ministério dele, tudo mas deixou os 12 para seguir em frente. Então quando a gente chega, não cheguei nessa idade, mas quando a gente chega talvez numa idade mais avançada e a gente olha para tudo que deixamos aqui, famílias, amigos, esposa e tudo mais, a gente, graças a Deus, consegui chegar aqui e encaminhar minha família para os santos e retos caminhos do Senhor, fazer isso, pregar dessa forma. Meus amigos, todos eles já ouviram a palavra, já consegui. Então, imaginem você olhando para si e refletindo: meu Deus,
minha idade já é avançada, meu Deus, eu já estou nesse caminho aqui, mas eu me sinto em paz, porque eu não deixei sequer um dia de falar do teu amor para essas pessoas, para os meus familiares, para os meus amigos. A minha vida mesmo, eu endireitei as veredas e agora eu te sigo. Eu não deixei de fazer isso. Então, se você formou esse discípulo, glória a Deus pela tua vida, porque você conseguiu aí uma coisa que para o Senhor, para a obra dele, é crucial, né? Não é, tantas vezes ele fala aqui a questão dos pais colocarem os seus filhos no caminho, desde criança, né? Desde a infância, fazer tudo isso. Ou seja, são ensinos, educação que ele está passando à frente, né? Jogando à frente. Agora ele fala uma coisa que eu ia perguntar a vocês. É a seguinte: é a seguinte que ele fala. Ele cita 2 nomes aí. E assim, ele fez questão de colocar esses nomes, porque ele poderia não citar, ele poderia deixar ao vento. Muitos da Ásia me abandonaram. Amém. Mas não, ele coloca 2 nomes aí. Quais nomes? Fígelo e Hermógenes. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Ou seja, por que ele citou? Por que ele fez questão de colocar? O que vocês acham? Porque, assim, olhando, foram pessoas que não deram um bom testemunho para ele, né? Poxa, preguei o evangelho, essas pessoas caminharam comigo, me fizeram aqui a igreja fortalecida, e agora é o momento que eu mais preciso, onde eu estou algemado, onde eu estou incapacitado de fazer as coisas. As pessoas simplesmente vão embora, não me dão satisfação de nada e vão viver as suas vidas. Por quê? Paulo pega e fala uma coisa dessa, né? Cita esses nomes. O que vocês conseguiriam aí me iluminar para... Ele está falando para Timóteo. Decepção. Sim, pode ser. O que mais? Sim. Imagina se essas 2 pessoas cheguem lá com Timóteo. Vamos fazer acontecer. Timóteo já vai ter. Não, peraí. Vocês estão ainda como fogo de palha, né? Quer fazer tudo, mas na hora mesmo, sai fora, abandona. Então, também é um alerta. É uma questão de decepção, pode ser uma decepção para Paulo. Pode ser também, estou pensando, a questão, porque ele fala da vergonha, né? Ou seja, imaginem quando Paulo foi preso, algemado, essa notícia se espalhou entre os cristãos e muitos ali ficaram, mas peraí, meu pastor foi preso, eu não sou dessa igreja não. Essa igreja aí essa igreja primitiva aí que estão falando aí, estão levando a mensagem, não compactuo com isso. Porque ele fala aqui, logo na sequência, cadê? Aonde? Porque, aqui, no 16, né, no final do 16, nunca, né, aí ele está falando do outro homem, de outra pessoa, nunca se envergonhou das minhas algemas. Ou seja, pode ser que muitas pessoas, ao verem Paulo ali nessa situação, onde Deus não livrou ele foi preso, se envergonharam. Diga, Sérgio. Com medo. Pode ser, é verdade. Exato. É um caminho, porque, poxa, se o líder foi preso e eu sigo as palavras do líder ali, que, poxa, é uma pessoa ali capacitada por Jesus Cristo, prenderam ele, vão me prender, vão prender minha família, e daí vai. Vou sair fora, tô fora dessa, não quero correr esse risco, né? Eu falo risco porque Timóteo estava passando também um risco,
né? Essa carta estava sendo direcionada a ele. Ou seja, se tinha alguém ali que iria abrir os olhos dos romanos para um possível seguidor, aí, um possível, né, alguém que iria assumir supostamente o cargo de Paulo, seria Timóteo. Estão entendendo? Então, o risco de se pregar o evangelho, né, aqui nesse tempo. Como é que pode, né? Risco. E hoje a gente, assim, olhando para a nossa realidade, não tem risco nenhum. Aqui, a gente está num local onde a gente pode falar do amor de Jesus Cristo e tal, sem correr risco. Vai fazer isso em algum outro lugar aqui do mundo, mais especificamente ali para a Ásia. Ou algum lugar que é até proibido falar de religião, né? Da religião cristã em si. Imagina. Oriente Médio, Ásia, Venezuela. Então imaginem, ou seja, riscos de vida. Você vai chegar lá e vai falar: queria uma oportunidade aqui para todo mundo. Eu sou cristão, confio em Jesus Cristo, é o meu Salvador. Possivelmente vão te pegar, te prender, levar, etc. Onde há um risco, né, de se falar o nome de Jesus Cristo. Olha só, doideira, né? Bom, agora, claro que ele cita os dois que abandonaram, mas ele cita um que ficou firme, forte, principalmente lá no início da igreja de Éfeso. Ou seja, todo início, lembrem sempre, todo início de igreja, se vocês forem pensar, olhar, existem aqueles que querem fazer fogo de palha, né? Quer fazer, quer isso, quer tudo, pá, mas na hora não vem, não faz, some. Existem lá os que estão firmes e fortes durante todo esse tempo. Existem também os fantasmas, né? Chega um dia, some no outro, que aparece no outro, mas que não deu bênção nesse, que pediu um tchau naquele, mas voltou. Existe. Mas aqui vocês estão vendo o porquê que ele fala, né? E tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou ele em Éfeso. É só a gente fazer essa associação do começo de uma igreja, né? A igreja aqui tem quantos anos? 10 anos? 10 anos. Ou seja, lá do primeiro dia, eu lembro o primeiro dia, tu lembra, tia? Minha tia tava, né? Tava, avô? Acho que tava também, né? Não? Ah, no outro hotel do outro lado aqui, né? Depois foi pra casa de festa. Ou seja, desde o primeiro dia que a gente estava lá, quantos a gente já viu, né? Que ficaram firmes, que estão firmes, mas quantos também, né? Eu cito até a pastora Marisa, né? A pastora Marisa é uma que está desde o início, inclusive emprestou a casa dela para reuniões, para os cultos no início. Olha só que presente a pastora ganhou, porque por esse caminho muitas mensagens do evangelho foram multiplicadas. Imaginem se não tivesse esse ato. Estão entendendo? Ou seja, é aquilo, tudo isso é sensibilidade do Espírito. A gente realmente ter e ser sensível à voz do Espírito quanto ao serviço prestado. Esse homem aqui, onífero, né? Uma coisa assim. Onesífero. Prestou no início, né? Lá em Éfeso, na igreja. Quantos serviços, vamos colocar na nossa realidade. Pastora Marisa emprestou, fez lá no início da igreja. Quantos serviços outras pessoas também fizeram lá. Estão entendendo? É como se fosse isso, né? Se a gente fizesse o comparativo, seria esse. Amém? Então vamos lá. Alguma dúvida? Tem uma coisa interessante. No versículo 18. Que o Senhor lhe conceda naquele dia. E o dia aí vocês estão vendo que está com D maiúsculo, né? Que dia que é esse? Que dia? O dia D, o dia do Senhor. O dia de prestação de contas, o dia... Exato. Ou seja, eu gosto muito, estava ouvindo essa semana uma música do Rodolfo
Rodolfo Abrantes que fala, né? Ele é como se Deus perguntasse à pessoa, né? Aonde está a arca que eu te mandei construir? Eu te dei tempo. Ou seja, Deus está nos dando tempo de vida, de fôlego, de ânimo, de força, para a gente construir essa arca, para a gente construir, prestar esse serviço à obra do Senhor aqui na terra. Porque assim apela o apóstolo Paulo, né? Que o Senhor tenha misericórdia desse no grande dia. Estão entendendo? Sara está falando aqui, ó. A gente vai prestar conta pelo que a gente não fez, né? Porque eu poderia fazer, o Senhor tocou meu coração, mexeu com a minha cabeça e na hora eu não fiz, eu não agi. Então a gente prestaria conta por isso, é um talento enterrado. Imagina. Sim, exato. Imagina, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Poxa, o Senhor capacitou as minhas mãos para tocar bateria. Imagina se eu não tocasse. No grande dia, Natan iria prestar conta desses todos os dias que você não usou o talento dado por Deus a você. Assim são a vida de cada um aqui. Estão entendendo? Pior ainda, imagina se eu usasse esse dom agora para o mundo, para Satanás, para os demônios, para exaltação de demônios. Então prestaria conta disso também. Ou seja, é o do que a gente fez e do que a gente deixou de fazer. Caramba, quando a gente pensa dessa forma, meu Deus, realmente eu estou alinhado à tua vontade, Pai? Estou aqui dando aula, estou aqui ensinando, mas meu Deus, eu estou alinhado à tua expectativa para a minha vida? Porque senão eu vou prestar conta que não. Ou se você não sabe, graças a Deus o Senhor está te dando vida agora para você perguntá-lo e endireitar as veredas. Endireita o caminho. Ele está dando tempo para nós, para todos nós, sem exceção de ninguém. Então, endireitar as veredas, amém?